Muito bom, pessoal. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, eu quero falar agora da propriedade display, tá? Por enquanto eu estou mostrando várias propriedades isoladas que daqui a pouco a gente vai utilizar para fazer um projeto mais bacana, tá? Então, por enquanto, olha só, vou falar da propriedade display. Eu tenho aqui alguns valores possíveis, né, para a propriedade display, que é inline block e none, tá? A gente tem outros valores também, mas por enquanto eu vou mostrar apenas esses quatro, bacana? E o que que significa a propriedade display, né? Para que que ela serve? Para a gente entender isso, a gente primeiro precisa entender qual que é a diferença entre um elemento de nível de bloco e um elemento de nível de linha. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos de elementos de nível de bloco. O que isso significa? Significa que alguns elementos, como por exemplo o parágrafo, o H1 até o H6, o L, OL e LI e outros tantos que a gente ainda vai ver no treinamento, eles são elementos que vão ocupar toda a largura disponível no seu container, tá? No elemento Py, e também eles vão gerar quebra de linha. Essa é a característica principal de um elemento de nível de bloco. Bacana? Então aqui, quando eu coloco um H1, um parágrafo, uma UL e dentro da UL algumas LIs, eles vão sempre ocupar a largura máxima disponível da tela ou do container, tá bom? Indo para frente, a gente tem um elemento de nível de linha, tá? Qual que é a característica desse elemento? Eles não vão gerar quebra de linha, principalmente, né? Eles não vão gerar quebra de linha, como no caso dos elementos de nível de bloco, onde um H1 e um parágrafo, por exemplo, sempre vai ficar um embaixo do outro, ou seja, ele está gerando quebra de linha, tá? Mas no caso de elementos inline, ou seja, elementos de linha, não. Eles vão ocupar sempre somente o espaço que é necessário para caber o conteúdo, digamos assim, e não vai gerar quebra de linha. Alguns exemplos: tag A, strong, B, EM, I, tá? E outras tags de HTML que também a gente vai ver mais para frente no curso daqui a pouquinho, tá? E eu tenho o valor inline block, tá? Vou mostrar aqui no slide. Esse cara eu vou mostrar lá no código daqui a pouquinho, tá? E nós temos também o display none, tá? O display none serve para a gente esconder elementos na tela. Bacana? Eu vou mostrar todos esses caras no nosso Visual Studio Code. Se liga. Então tá aqui, tô com o meu código aberto. O que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo como, então, file save as, e vou salvar esse cara como display, tá? Display, desse jeito. Assim. Display, bacana? Vamos excluir esse CSS daqui. Vou deixar simplesmente o body e o meu parágrafo, tá? Aqui eu vou colocar largura de 50%, bacana? Em vez de 50 pixels. Então temos aqui os parágrafos. Aqui eu tenho um H1. Deixa eu formatar também este H1. Olha só, H1. Eu quero colocar um border aqui. Vou colocar 2 pixels solid red, por exemplo, tá? Que mais que a gente tem? Deixa eu apagar esses parágrafos daqui. Deixa eu apagar todos esses parágrafos. E é isso aí. Tá? Aqui dentro desse primeiro parágrafo, por exemplo, vamos colocar alguns elementos de linha. Então, eu vou vir aqui, ó. Primeira coisa, eu vou colocar uma tag A. Então, eu vou vir aqui, tag A, tab. Vou colocar um link para o box model, por exemplo, tá? Box model.html, desse jeito. E aqui eu vou colocar o texto, box model.html, sei lá, tá? Arquivo HTML, sei lá. E aí, o que mais que eu vou ter? Eu vou colocar um texto em negrito também. Então, eu vou vir aqui, colocar B, tab, e aqui eu vou colocar texto em negrito com... Galera, uma coisa muito legal, na verdade eu não sei se eu já mostrei. Se eu quisesse escrever esse tag, esse elemento aqui, ó, B, tá? Se eu quisesse escrever isso aqui no meu HTML, eu não posso simplesmente fazer o seguinte, né? Eu não posso escrever isso porque senão ele vai interpretar como tag. Como que eu faço então para escrever essa tag dentro do meu código? Eu vou precisar substituir este sinal de menor e o sinal de maior, tá? E para isso há um código aqui que é o seguinte: e comercial lt ponto e vírgula, tá? Desse jeito. E aqui é e comercial gt ponto e vírgula.
Como que eu sei disso? Eu sou um guru? Não. Na verdade, LT é less than, tá? E GT é greater than, ou alguma coisa assim, tá? Menor que, maior que. Basicamente é isso, tá bom? Então, texto em negrito com... Aí eu escrevi a tag B ali. E vamos colocar alguns outros elementos aqui. Então, eu vou vir aqui, olha só. Deixa eu dar um espaço. Strong. Tab. E aqui, texto em negrito com strong. Pronto, não vou escrever as tags aqui não, porque a gente já viu aqui em cima, tá? E aí vamos escrever alguns outros elementos aqui. Então, vou vir aqui, tab, texto em itálico com em, e vou colocar mais um aqui, e tab, texto em itálico com i, desse jeito, tá? Salvei. E vamos dar uma olhadinha nesse código, lá no meu browser, tá? Ele chama display.html. Deixa eu abrir aqui o meu Chrome. E aqui eu vou vir e trocar box sizing por display, desse jeito. Maravilha, então tá lá. Olha que bacana ali, ó, o texto B dentro do meu código, né? Deixa eu trazer esse cara para cá e fechar este cara aqui. Muito bom. Então, vamos fazer algumas formatações. Então, a gente já viu que o H1, ele ocupa a área toda disponível, né? A não ser que eu peça para ele ocupar uma determinada área, por exemplo, uma largura de 50%, por exemplo, como eu fiz com o parágrafo, mas ainda assim, mesmo que eu diminua o meu H1, repara que eles estão gerando quebra de linha, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar um widget de 25%, por exemplo, talvez vá quebrar o meu layout. Deixa eu testar esse cara. 25%, olha só, ele diminuiu, mas apesar de que este tem 50% e este tem 25%, ou seja, seria 75%, eles não ficam lado a lado, tá? Por quê? Porque elementos de bloco como o parágrafo e o H1 geram quebra de linha, uma coisa vai ficar sempre embaixo da outra. Bacana? E aqui dentro, né, aqui dentro do meu parágrafo, eu tenho alguns elementos inline, ou seja, elementos de linha. É por isso que o meu B não quebra a linha, eles ficam sempre na mesma linha, né, no meu parágrafo aqui dentro, eles não vai quebrar a linha, não ocupa a área disponível, a largura máxima disponível, ou seja, ele sempre vai ocupar a largura mínima que o meu conteúdo precisa, tá bom? E é isso aí. Mas vamos fazer alguns testes. Então, por exemplo, se eu vier aqui trocar, vou formatar a minha tag A, tá bom? Então, esse cara eu vou colocar um background color aqui, vou colocar yellow, desse jeito. Salvei, tá lá. Então, eu tenho ali o meu link, né? Tem um background color, amarelo, e digamos que eu queira espaçar um pouco esse cara, né? Antes de espaçar, vamos tentar colocar uma largura. Deixa eu vir aqui, ó, widget, vou colocar 200 pixels. Vou salvar, não acontece nada, né, pessoal? Largura em elementos de linha não faz nenhum efeito, não tem nenhum efeito. Será que a altura também? Vamos testar. Vou colocar aqui, ó, 1000 pixels. Vamos ver o que vai acontecer? Não, também não acontece nada, né? Por quê? Porque elementos de linha não recebem as propriedades do box model lá, do widget e o height, tá? Aqui faltou um ponto e vírgula, mas isso não interfere aqui nada, tanto é que eu salvei e tá lá, continua sem aplicar largura e altura, tá? Será que margem e padding também? Margem é um pouquinho diferente, porque ele até consegue aplicar uma margem na horizontal. Então vamos lá, vou colocar aqui 50 pixels de margem, tá? E repara, ele até conseguiu colocar um pouquinho, deixa eu aumentar aqui para 70%, e repara, ele consegue aplicar margem na horizontal, mas não aplica a margem na vertical, tá? Independente se eu colocar aqui, por exemplo, ó, margem bottom, sei lá, deixa eu trocar o ponto por tracinho, é isso aí, salvei, olha lá, margem bottom 50% e nada acontece. E padding também, vamos testar, vou colocar um padding de 50, ou melhor, vou colocar um padding maior agora que é para a gente perceber bem. Então, repara o que vai acontecer com padding, pessoal. Padding é um bocado estranho em elementos de linha, tá? Se eu salvar, olha isso aqui que eu acho que aumentei muito, né? Colocar 20, pronto. Aqui já dá para perceber melhor. O que acontece, pessoal? Quando eu coloco padding em elemento de linha, ele tem essa característica estranha aqui, né? Ou seja, ele manteve o meu texto na mesma linha original, digamos assim, intacta, tá?
até conseguiu colocar um padding, mas meio que as coisas ficaram vazadas, né? Uma coisa ficou em cima da outra, ficou meio estranho isso aqui. Se eu tirar esse padding daqui, por exemplo, e colocar no strong, vamos ver o que acontece, olha só. Vou vir aqui, strong, desse jeito, e eu vou colocar um padding aqui nesse cara de 25 pixels também, e eu vou colocar um background para a gente poder enxergar, né? Background color, vou colocar um FA. Pronto. Ficou meio branco ali. Olha só, olha que coisa estranha, né? O texto que está para baixo, ele até fica em cima do meu padding, mas o texto que estava antes meio que ficou escondido pela cor do meu strong, pela cor de fundo do meu strong. Então, fica um bocado estranho, pessoal. Então, assim, ó, regra geral é, nunca utilize propriedades do box model em elementos de linha. O comportamento é um bocado estranho. Agora, olha o que vai acontecer, por exemplo, se eu pegar esse strong daqui e falar para ele que ele deve se comportar como elemento de bloco. Então, lembrando, elemento de bloco vai ocupar a largura máxima possível e vai gerar quebra de linha. E para eu fazer isso, display, block. Eu vou transformar o meu elemento strong, que por padrão é um elemento de linha, vou transformar ele em elemento de bloco. Se eu salvar, olha lá o que aconteceu. Deixa eu mudar agora esta cor aqui, vou colocar uma cor mais vermelhada assim, desse jeito. E é isso aí, deixa eu salvar. E olha lá, o que aconteceu aqui? Que o meu negrito agora, ou melhor, o meu strong, né, o meu elemento strong, ele se comporta como elemento de bloco. Sendo assim, ele vai ocupar 100% da área disponível, vai gerar quebra de linha e me permite que eu coloque padding, height, width, padding, border e por aí vai, tá bom? Muito bom. Agora, deixa eu voltar aqui para display inline. Vou salvar e tá lá. Ficou com aquele jeito estranho ali. Agora, o que acontece se eu utilizar a propriedade display inline block, tá? O que faz o inline block? O inline block, ele meio que vai juntar os dois valores, tanto o inline quanto o block. Ou seja, ele vai manter como elemento de linha, porém, vai me permitir que eu utilize propriedades lá do box model. Então, vamos lá. Inline, tracinho, block. Assim, block. Salvei. O que aconteceu aqui? Que ele vai me permitir que eu aplique, né, propriedades como margem, padding, height, width e por aí vai, mas o conteúdo ele vai permanecer como elemento de linha, tá? Ele vai permanecer como elemento de linha. Se eu aumentar essa janela, olha só, repara, esse cara daqui, ó, ele tá na mesma linha, né? O texto está alinhado, olha lá, tá bom? O texto está alinhado, porém eu consigo aplicar outras propriedades. Então imagina que agora eu quero aqui, deixa eu trazer esse cara para cá novamente, eu quero que aqui eu não vou querer padding, por exemplo, deixa eu comentar esse padding daqui, salvei, mas eu quero agora uma altura. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 60 pixels. Eu também quero um width eu vou colocar 50%, tá? Nem sei o que vai virar isso aqui. Vamos lá. Salvei. E olha só, tá? Por mais que ele está ocupando aqui a largura, né, de 50%, é 50% do quê? Do meu parágrafo. Então, ele conseguiu aplicar, né, essas propriedades, deixando o texto exatamente ali naquele lugar, né? Se eu diminuir um pouquinho, olha lá que interessante, ó. Aqui já começa a ficar um bocado estranho, né? Mas tudo bem, a gente não faz isso no mundo real, né? Só tô explicando para vocês a diferença, né, entre elementos de inline, elementos de bloco e o elemento inline block que vai me permitir que eu tenha aí a junção dos dois mundos, né? Então, por exemplo, aqui na tag A, repara, o elemento A, ele tem uma área sensível ao mouse, certo? Então, quando eu passo o mouse sobre aquele amarelinho, é a área clicável, digamos assim. Eu consigo aumentar esta área sensível ao clique? Consigo. Basta eu colocar um padding. Então, se eu colocar um padding aqui de 10 pixels, por exemplo, e salvar, eu aumentei a área sensível. Repara que quando eu passar o mouse sobre esta parte amarelinha, o meu mouse ele já vira a mãozinha ali, me indicando que eu já posso clicar, tá? Eu não preciso passar o mouse ali sobre o texto, basta eu passar nessa área
amarela, que é efetivamente o elemento de A. Mas a gente viu que ficou um bocado estranho esse cara. Se eu quiser deixar assim, mas colocar também o display inline block, eu vou ganhar a possibilidade de aumentar o tamanho, deixando ele deixando que ele continue ali no meu fluxo aqui do meu texto, porque ele também é um elemento de linha. Legal, pessoal? E aí, para a gente finalizar, eu vou colocar o display none, tá? Vou utilizar o display none nesse elemento B daqui, deixa eu trazer para cima. Eu tenho aqui, por exemplo, o B, eu vou colocar um display none, tá? Assim. Quando eu salvar, repara o que vai acontecer com esse textinho daqui que eu estou marcando, salvei, ele simplesmente sumiu, tá? Então o display none, ele vai lá e remove, basicamente ele remove do fluxo ali do meu documento, tá? Eu não tenho mais ele ali, tá bom? Voltando para o display inline, para ele voltar para o padrão, olha só. Texto em negrito com B. E a única coisa que eu quero mostrar para vocês agora, antes da gente fechar esse vídeo, é mostrar a diferença entre o display none e o visibility hidden, tá? Qual que é a diferença desses dois? Bom, a gente viu que o display none, ele remove efetivamente o elemento do meu conteúdo. Ele vai lá e remove mesmo, a gente para de enxergar, inclusive a área original dele, né? O espaço que ele ocupava antes. Porém, com o visibility hidden, olha só, visibility hidden, desse jeito, o que vai acontecer? Quando eu salvar esse arquivo, o meu texto em negrito vai sumir, porém, a área original dele vai permanecer preservada, tá? Vou salvar e você vai ver o que vai acontecer. Olha só, o meu elemento ele não está mais visível para o usuário, porém, a área original que ele ocupava antes continua ali, tá? A gente não mudou isso. Bacana? Então, essa é a principal diferença. Essa propriedade visibility possui o valor, na verdade, visible, que é o padrão, certo? Ou ele é visible ou ele é hidden. Então, visible é o padrão, se você não fizer nada, ele é visible, mas se você um dia precisar esconder algum elemento mantendo o espaço original dele, você coloca visibility hidden. Ou, se você quiser realmente remover o elemento, você vai remover o elemento, você pode utilizar o display none. Eu vou lá e removo o elemento de fato do fluxo aqui do meu conteúdo. Bacana, pessoal? Então é isso. Agora sim eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá.